Saudações, gente! Vamos fazer um resumo sobre a pele, aí mais especificamente sobre a pele humana, tá certo? Normalmente esse assunto a gente vê quando está vendo, assim logo após, tecidos epiteliais e tecidos conjuntivos na matéria de histologia. Normalmente é isso, tá? Mas aí você pode ver, obviamente, quando você quiser. Então, aqui é o seguinte, gente, primeira coisa, apesar de a gente ver a pele na matéria de tecidos, na matéria de histologia, a pele ela não é um tecido, ela é um órgão de revestimento, tá certo? Então, assim, sendo um órgão, ela tem vários tecidos. Ela tem tecido nervoso, ela tem tecido muscular, tem tecido sanguíneo, tá certo? Tem um monte de tecidos. Agora, a pele, esse órgão, ele é caracterizado porque ele tem duas camadas principais de tecidos, que são a epiderme, que é tecido epitelial, o epi, né, está por cima, e a derme, que é um tecido conjuntivo propriamente dito, na maior parte denso e não modelado, tá certo? Então assim, vamos ver primeiro a estrutura geralzona da pele. Faz de conta que alguém pegou e cortou sua pele assim, você está vendo um corte visto de frente. Tá? Pegou, cortou, tirou um cubinho e botou aqui. Aí você está vendo um corte visto de frente da pele. Obviamente bastante simplificado. Então, como eu estou dizendo, a pele ela tem duas camadas principais de tecido. A epiderme, que é a camada mais externa, e aí abaixo da epiderme vem a derme, que é a camada de tecido mais interna. Muitas vezes você vai ver nos desenhos, embaixo da derme, uma hipoderme ou tela subcutânea, ou seja, abaixo da pele, que é constituído do tecido adiposo. Mas essa bendita dessa tela subcutânea, ela não faz parte da pele. Por isso que eu nem desenhei aqui. Tá? Ela está abaixo da pele, ela não faz parte da pele. A pele ela tem essas duas camadas principais de tecido. Lembrando, tá, gente? Tecido. É tipo, imagina que eu estou com um jaleco, tá? Tem esse pano aqui que é o jaleco. Aí embaixo do jaleco tem uma outra camada de tecido, que é a camiseta, por exemplo. E se eu tivesse de agasalho, teria uma outra por cima e assim vai, tá? Então assim que os tecidos constituem os órgãos. Tem a epiderme e a derme apenas como camadas principais. Essa hipoderme ou tela subcutânea não faz parte da pele. Às vezes tem alguns lugares que o pessoal considera como se fizesse. Mas eu presumo que nos melhores livros isso já foi tirado. Tá? De qualquer forma, então, só para dar uma geral aqui nas estruturas, aí depois a gente vê um pouquinho mais de calma, a epiderme ela é um tecido epitelial estratificado, ou seja, tem várias camadas de células, várias mesmo, pavimentoso ou escamoso, porque as células que estão na superfície, elas têm o formato achatado, pavimentoso, escamoso, tá certo? Então assim, a epiderme, ela tem um monte de camadas de células. Só nos convém mesmo falar sobre a mais interna, que está logo acima de uma lâmina basal. A lâmina basal é uma camada que tem um monte de glicoproteínas e outras fibras e um monte de moléculas que serve para ancorar o tecido epitelial no tecido conjuntivo. Ela conta como matriz extracelular. Tá? Já a gente volta nessa lâmina basal aí. Mas enfim, apoiada na lâmina basal e na derme, tem a camada mais interna da epiderme, que é a chamada camada germinativa, que tem um monte de células que se multiplicam. Tem também os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento melanina. Tá? Aí tem as camadas de transição. Tem, por exemplo, a camada espinhosa, a camada granulosa, enfim. E a mais externa é a chamada camada córnea, ou às vezes chama de estrato córneo. Essa camada córnea ela é constituída por células que estão mortas e em cujo interior você só vê queratina. São células impregnadas de queratina, que é uma proteína que atua prevenindo a perda excessiva de água. Tá? Então a camada córnea da epiderme ela forma uma barreira mecânica, tá, no seu organismo. Agora, a epiderme, sendo tecido epitelial de revestimento, ela gera coisas, como por exemplo, a glândula sudorípara, a glândula sebácea, os pelos. Então, essas coisas são geradas pela epiderme, que é um tecido epitelial de revestimento. Tá certo? Só que a maior parte dessas coisas elas vão estar localizadas na derme, apesar de terem sido geradas pela epiderme. A derme, né, como eu tinha falado há pouco, ela é um tecido conjuntivo propriamente dito, denso, porque tem muitas fibras de colágeno, não modelado, porque as fibras de colágeno não são todas orientadas paralelamente, só não tem orientação, são dispostas de qualquer jeito.
Isso assim, pelo menos a maior parte da derme é esse tipo de tecido, classificado assim. Ela pode ter porções um pouco mais frouxas, né, com menos colágeno, mas no geral a derme tem muito colágeno, né, para resistir essas tensões todas aqui. Tá? Então na derme você encontra um monte de coisas que eu numerei aqui. Então, por exemplo, essa coisa que eu numerei como número 1 aqui, são receptores sensoriais, responsáveis pelo sentido do tato, né, o toque, pressão mais forte, calor, frio, essas coisas aí. No 2 aqui, associado com o pelo, melhor dizendo, tem uma glândula sebácea, que produz um sebo, que serve para lubrificar a superfície da pele. Depois a gente fala mais. No 3 aqui está o folículo piloso. No 4 tem um músculo eretor do pelo, então só para você ver, tá? É um órgão, né, a pele. Então além do tecido epiteliário conjuntivo, tem nervoso e muscular também. Tá? Então tem um músculo liso lá, que é esse músculo eretor do pelo, que serve para eriçar os pelos quando está frio e reter o ar por mais tempo na superfície do corpo para evitar o resfriamento, assim, evitar a perda de calor intensa, né, para te aquecer mesmo, que os pelos eles eriçam. No 5, de vermelhinho aqui, tem vasos sanguíneos. Lembrando, tecido epitelial, como a epiderme, não tem vasos sanguíneos. Tá? Então a nutrição deles normalmente é feita a partir da difusão de nutrientes de um tecido conjuntivo propriamente dito que está abaixo, que está subjacente. Tá certo? Então a derme ela nutre a epiderme, porque os nutrientes eles vão se difundir da derme lá para a epiderme. E por último aqui, de destaque, tem a glândula sudorípara, que produz suor. O suor é uma secreção que tem água, sais, tem excretas nitrogenados, mas a função primordial não é excretar, a função primordial é regular a temperatura corporal. Tá? A água evapora, rouba calor da superfície do seu corpo. Então agora, nós vamos ver a epiderme, só destacar alguma coisinha ou outra, mas para escrever, tá? Eu recomendo, você que vê videoaulas, pausar e fazer desenhos. Se você não tem um livro ou alguma coisa desse tipo, sempre é bom. Toda vez que eu não faço isso e vejo curso online, eu tenho que voltar depois e fazer isso. Então já faz logo. Soca ali o print na tela e vai fazer desenho esquininho, tá? Então nós vamos ver essa parte aí mais escrevida na epiderme e da derme. E depois um pouquinho sobre os receptores sensoriais. Vamos que vamos então. Muito bem. Então vamos começar vendo aqui a epiderme, gente. A epiderme, como foi dito então, a classificação dela, né? É um tecido epitelial de revestimento que é estratificado porque tem várias camadas de células e pavimentoso porque as células que estão na camada mais externa têm esse formato pavimentoso, né? Achatado, ou que chama de escamoso também. Ela constitui basicamente uma barreira mecânica que impede a entrada de micro-organismos, toxinas, né, coisas patogênicas ou potencialmente patogênicas, né, na tua corrente sanguínea. Então é uma barreira mecânica. E aí sim, tem várias camadas de células. Mas para nós, só interessa mesmo saber a mais externa e a mais interna. A mais externa é a chamada camada córnea. Então nessa camada de células aí, as células todas estão mortas e basicamente o que tem dentro dessas células é uma proteína chamada queratina. As células são queratinizadas. A queratina atua prevenindo ou minimizando a perda de água, tá? Para você não perder água em excesso para o ambiente. Controlar a perda de água mais baseado na secreção das glândulas sudoríparas, tá? Bom, a camada mais interna da epiderme é a germinativa. Então, assim, esse nome já indica mais ou menos o seguinte: ela tem células vivas e essas células estão se multiplicando constantemente. Muitas mitoses. Inclusive, o que é a camada mais interna que tem as células que se multiplicam? Além da mais externa, tem que ser uma barreira, né? A camada mais interna é a que está mais próxima da derme. Então, ela é que recebe a maior parte dos nutrientes que se difundem a partir dos vasos sanguíneos da derme, tá? Então, camada germinativa mais interna tem células que se multiplicam. De destaque aí nessas células, além das células padrão, que ficam se multiplicando lá, tem essas células aqui que são os melanócitos. São as células que parecem uns polvinhos, tá? De cabeça para baixo. Ficam aqui bem na parte de baixo da camada germinativa. O que esse melanócito faz? Esse melanócito produz melanina, produz grânulos de melanina. Melanina é um pigmento que serve para proteger o material genético contra o dano. Que tipo de dano? Melanina absorve radiação ultravioleta, que poderia causar dano no seu DNA, e também tem ação oxidante, que pode atuar também nesse sentido aí, de proteger o material genético contra os danos. O
Então ela é uma célula que tem um monte de prolongamentos. Esses pontinhos pretos aqui são grânulos de melanina e essa célula consegue enfiar esses prolongamentos dentro de outras células da epiderme, tá certo? Então ela enfia, basicamente, melanina dentro das outras células. Aí os prolongamentos se quebram lá dentro, ela enfia essas bolinhas, essas vesículas aí de melanina dentro das outras células da epiderme, tá certo? Então, sobre os melanócitos é isso. Agora, a epiderme, como é um tecido epitelial de revestimento, produz outras coisas também, inclusive as glândulas. Vamos dar uma olhada nisso agora. Gente, continuando então, sobre esses anexos aí que a epiderme produz, ela gera então, de interesse para nós aqui, unhas, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. As unhas e os pelos, eles são estruturas queratinizadas. O que significa dizer isso assim, mais ou menos? É constituído de um monte agregado de células mortas com muita queratina, tá? Que inclusive pode ser duro, né? A unha é dura, tá certo? Então assim, primeiramente, a unha, para que serve? Né? É uma estrutura queratinizada que serve basicamente para proteger as pontas dos dedos, inclusive dos pés, né? E tudo mais que a gente dá umas topadas por aí. Disse também que facilita o manuseio de objetos, é mais fácil. Também já li que no caso das unhas dos pés, elas, se você não tem, é um pouco mais difícil você se equilibrar, tá? Mas o básico é esse aqui, protege as pontas dos dedos e facilita o manuseio de objetos. Os pelos que também são queratinizados, para nós é o seguinte, para outros mamíferos, como cachorro, gato e tudo mais, obviamente provê aquecimento. O bicho fica aquecido por conta do pelo espesso que eles têm. Para nós, até que no frio, os músculos eriçam os pelos, para manter o ar por mais tempo aqui na superfície do corpo e você perder menos calor. Mas como a gente tem pouco pelo no corpo em geral, então essa função de aquecimento assim, é um pouco complicado dizer que tem. Tá? Agora, de qualquer forma, tem função estética, né? O pelo da cabeça e tal, que as mulheres gostam de arrumar e tudo, para arrumar, está relacionado com a função reprodutiva, tá certo? Então tem função estética de qualquer forma. Bom, sobre as glândulas então, duas de interesse, as glândulas sudoríparas e sebáceas. Tem outras? Tem outras também, tem, por exemplo, glândula mamária, tá? Que é glândula sudorípara modificada, por aí vai. Mas enfim, glândula sudorípara são as que produzem ou secretam o suor, que é uma solução que além da água, né, se a solução tem água, né, tem um monte de sais, só você lamber que você vai ver que é salgadinho. Tem excretas nitrogenadas, tem outras substâncias. O suor ele serve basicamente para ajudar a refrigerar a superfície do corpo. Tá? Se estiver muito quente, sua pele libera suor. Por quê? Porque a água, na medida em que ela evapora, ela vai roubando o calor da superfície do seu corpo. Se lambe e sopra, você vai ver que você resfria mais do que você só soprar. Tá? Se molha todinho, vai para frente do ventilador. Você vai ver que você sente bem mais frio. Porque na medida em que a água vai evaporando, vai refrigerando, vai roubando calor da superfície do seu corpo e te refrigerando. Certo? Serve também para eliminar excretas, mas essa não é bem a função do suor, não. As glândulas sebáceas, elas até ajudam nessa função aqui de regular a superfície corporal, tá? Porque o sebo acaba se misturando com o suor. Mas a glândula sebácea, você encontra elas associadas com os pelos, com os folículos pilosos. E elas produzem esse sebo. O que é esse sebo? Cara, esse sebo tem um monte de substâncias, tem triglicerídeos, ácidos graxos, né? Então assim, coisas hidrofóbicas, tem também substâncias que previnem a multiplicação de micro-organismos. O sebo, ele serve, vamos dizer assim, primordialmente para lubrificar a pele. O que é lubrificar? É passar uma cobertura na superfície para reduzir o atrito e até certo ponto manter a integridade. Você sabe que se tiver muito seco o tempo e sua pele seca, sem essa camada aí, tipo quando você pega um tempo muito seco, passa muito sabão e tal, sua pele descama muito mais, tá? Por quê? Porque perde justamente esse sebo. As células lá da camada córnea da epiderme, elas descamam muito mais facilmente, elas se soltam muito mais facilmente. Esse sebo ajuda a pregar elas umas nas outras, tá? Algo nesse sentido aí. E tem também substâncias que previnem a multiplicação em excesso de micro-organismos, para evitar infecções e tudo mais. Então assim, claro, gente, isso é o resumo. Se eu fosse falar das coisas que tem aqui, você sabe que tem muito mais coisas, mas isso é um resumo, uma revisão para o nível médio. Vamos ver agora a derme de maneira geral. Muito bem, para ir acabando, vamos dar uma olhada na derme.
Agora, antes da derme, só lembrando, tá, gente? Entre a epiderme, que está aqui em cima, e a derme, que está aqui embaixo nesse desenho, tem esse risco que eu botei azul aqui, lembrando, é a lâmina basal. O que é a lâmina basal? A lâmina basal é uma matriz extracelular, tá? Que é produzida pelas células do tecido conjuntivo, que no caso é a derme mesmo. Tá? Serve para quê? Serve para delimitar os dois tecidos, o epitelial em cima e o conjuntivo embaixo, não separa um tecido do outro, mas também serve para ancorar o tecido epitelial no tecido conjuntivo, no caso aqui, ancora a epiderme na derme, tá certo? E é constituído de um monte de moléculas, tá? Tem um monte de glicoproteínas e um monte de polissacarídeos. Imagina como se fosse uma... Bom, eu gosto de imaginar como se fosse uma fita daquelas dupla face, que cola uma coisa na outra, tá? Basicamente. Então, é uma camada de matriz extracelular que serve para delimitar os dois tecidos e ancorar o tecido epitelial no tecido conjuntivo subjacente a ele. Tá? Sobre a derme, então, classificação, de novo, então, é um tecido conjuntivo propriamente dito. A maior parte dele é denso, porque tem muitas fibras de colágeno, e não modelado, porque as fibras de colágeno não são orientadas paralelamente. Elas não são orientadas. São produzidas e dispostas de qualquer jeito. Tá? Mas tem muita fibra de colágeno. Então resiste bastante às trações, às tensões e tal. Quais são as funções básicas da derme? Ela apoia e nutre a epiderme. Tá? Por quê? Primeiro, produz lá a lâmina basal, que serve para apoiar a epiderme, enfim. Mas nutre a epiderme porque a derme, não desenhei aqui, é vascularizada, tem vaso sanguíneo. Tá? Tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. Mas a derme, que é tecido conjuntivo, tem. Então os nutrientes, eles saem dos vasos sanguíneos e nutrem tanto as células da própria derme, como também eles conseguem se difundir e nutrir as células da epiderme também. Tá? Então a derme, tecido conjuntivo subjacente, é responsável por nutrir a epiderme. Certo? Além disso, na derme se localizam os folículos pilosos, você já viu? Então assim, o pelo ele cresce lá na derme. Você corta o pelo, ele cresce de novo. Você corta o cabelo, ele cresce de novo. Ele não cresce na ponta de fora, ele cresce na ponta de dentro. Tá? No folículo piloso. Os músculos eretores dos pelos ficam na derme também, que a gente já viu, que serve para auxiliar na regulação da temperatura. Os vasos sanguíneos da derme também servem para auxiliar na regulação da temperatura. Por quê? Se tiver muito calor, o calibre dos vasos sanguíneos aumenta, tá? Então flui mais sangue, a vazão é maior, passa mais sangue, então perde mais calor para a superfície. E ao contrário, se tiver frio, eles contraem, os vasos sanguíneos contraem, para passar menos sangue e perder menos calor para a superfície. Tá? Então a derme também tem essa função aí, de atuar na regulação térmica do organismo graças aos vasos sanguíneos. Tá? E também por conta dos pelos eretores. O que mais que eu escrevi aqui, meu Deus do céu? Que as porções secretórias das glândulas estão lá na derme, né? Porção secretória das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas estão lá na derme. E também na derme tem um monte de receptores sensoriais, que são basicamente neurônios modificados que são responsáveis pelo sentido do tato. Eu, particularmente, não gosto de ficar decorando isso. Até escrevi, desenhei assim, né, na medida do que dá para fazer aqui. Mas assim, eu acho que é muita coisa para decorar no ensino médio. Tem vários tipos, destaquei só 6 aqui. Ó. Terminações nervosas livres, responsável pela dor. Esse 2 aqui, discos de Merkel, é toque. 3, bulbos terminais de Krause, toque. O 4, corpúsculos de Ruffini, sensíveis à pressão. Aí, por que tem vários de toque e vários de pressão? Porque depende da pressão e depende do toque, né? Tem toque mais intenso ou não, pressão mais intensa ou não, tá? Temperatura, mais frio ou mais quente, essas coisas. O 5 aqui, corpúsculos de Meissner, que é toque, e o 6, corpúsculos de Pacini e pressão. Gente, sinceramente é muita coisa para decorar, mas por incrível que pareça, em parte eu até lembro alguma coisa. Que eu lembro o seguinte, quem tem nome alemão é toque. Merkel, Krause e Meissner, toque. E nomes italianos, Ruffini e Pacini, pressão. Aí você lembra italiano, alemão, aliados do eixo, tá, não sei o quê. Aí eu lembro mais ou menos isso. Tá? Mas assim, no geral não precisa decorar isso não. Só vou deixar escrito aqui para constar, lembrando, essa outra função da derme. Os vasos sanguíneos atuam na regulação térmica, tá? Só para lembrar aqui.
tá? De acordo com o calibre deles. Calor, dilata, aumenta o calibre, passa mais sangue, perde mais calor. No frio, contrai, diminui o calibre, passa menos sangue, então perde menos calor para a superfície. Bom, gente, isso é um resumo sobre a pele, que vocês veem no meio dos outros tecidos conjuntivos. Espero ter podido ajudá-los e até a próxima.